Pastor Eliseu Rodrigues responde JA sobre o relativismo da fé. Eu vou dar a minha opinião, mas segue com o vídeo. O ex-cantor gospel JA esses dias disse que não tem como enxergar Deus pelo que está escrito. É inadmissível crer em Deus como ele é apresentado nas páginas da Bíblia Sagrada. Para ele, o que a Bíblia diz sobre Deus não é verdade absoluta. Depende da nossa interpretação, pois a verdadeira voz de Deus é aquela que diz: vá, viva, seja feliz. Olha como eles relativizam a verdade. A verdade absoluta deles é que não há verdade absoluta. Então, se não há verdade absoluta, a verdade deles, relativa, é uma mentira. Bom, se é inadmissível para a pessoa do JA reconhecer Deus pelo que está escrito, é porque claramente existe algo que não é conveniente à pessoa dele. Porque a homoafetividade, tanto no Antigo Testamento, em Levíticos, como no Novo Testamento, em Romanos capítulo 1, do versículo 1 ao 24, como 1 Timóteo capítulo 1, versículo 10, ou mesmo que teve pessoas mudadas pela graça de Deus em 1 Coríntios capítulo 6, do versículo 9 ao 11, que são afirmações claras e objetivas que Deus ele não aprova o relacionamento ou a conduta homoafetiva. Então, claramente a gente entende aí o porquê que o JA ele não consegue reconhecer Deus pelo que está escrito, porque confronta a própria pessoa dele. Tá vendo essa aqui? Sou eu. O que o JA está vivendo hoje, eu vivi um dia. Fui drag queen, rainha da parada LGBT, fui homossexual por 12 anos e entendo muito bem o que o JA está vivendo hoje. E não foi por imposição de ninguém, eu nem conhecimento da palavra eu tinha, ninguém falou que eu tinha que deixar de ser quem eu era para poder seguir a Cristo, mas no momento que eu entreguei minha vida para Jesus em casa sozinho, eu senti meu corpo esquentar, formigar dos pés à cabeça. E ali eu fui batizado com o Espírito Santo e, consequentemente, depois disso eu não consegui mais viver a vida homoafetiva e eu escutei a voz de Deus, o Espírito Santo, falando comigo que se eu quisesse seguir a Cristo, eu tinha que tomar uma decisão. Então, claramente, ele não vai conseguir enxergar a Bíblia como a verdade absoluta, porque o estilo de vida que ele quer viver é totalmente contrário à vontade de Deus. Por isso mesmo, relativizando a fé e criticando e afirmando que depende da forma que cada um interpreta a Bíblia. Só que essa de vá, seja feliz e viva conforme a sua vontade, isso nada mais é do que o próprio hedonismo da pessoa, que é a vida centralizada no próprio prazer. Então vou trazer uma palavra que não impõe nenhum gênero, tá? E é bíblico. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 7 e 8, que nos diz assim: que Deus não nos fez para imundícia, mas nos fez para a santificação. E quem rejeita isso, não rejeita os homens, mas rejeita ao próprio Deus. Então, quando o texto fala sobre imundícia, fala sobre pecado, sobre sujeira, lascívia, né? Pecados imorais, sexuais. E esse texto aponta que todos, englobando homens e mulheres, devem buscar a santidade. E a santidade o que é? Ser separado. O Evangelho traz uma compreensão que devemos buscar uma vida santa, uma vida em santidade diante da presença de Deus. Então, temos um Deus que quer que sejamos, né, seguidores de Cristo. E o que a palavra diz para poder que a gente seja um seguidor de Cristo? E em Lucas, capítulo 9, do versículo 23 ao 26, diz assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Que proveita ao homem granjear o mundo todo e perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Porque qualquer que de mim, das minhas palavras, se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, na do Pai e na dos santos anjos. Então o Evangelho ele nos traz todo um segmento de vida, ou renúncias, uma vida de santidade, ser separado, princípios. Jesus fala em João 14, ali mais ou menos, que
que aquele que diz que me ama segue a minha lei e a minha vontade, mas aquele que diz que me ama e não segue a minha vontade, este é mentiroso. São palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, não tem como eu dizer que eu sou cristão se eu não estou vivendo a fé. Então, claramente, o JA está vivendo a sua própria vida. E é difícil ele compreender o Deus da palavra porque não há uma aprovação para o estilo de vida que ele está vivendo hoje. Então, claramente, ele desviou da fé. Eu espero que ele volte um dia, mas as falas dele não representam a Cristo e nem a sua palavra. E que a Bíblia diz, será que um cego pode conduzir o outro? Ambos cairão numa cova. Então, cuidado com pessoas que foram cristãs e hoje estão aí relativizando a fé para poder justificar o seu meio de vida que é contrário à vontade do próprio Deus. Porque, infelizmente, se essa pessoa estiver indo para um caminho mau, quem seguir essa pessoa vai estar indo para o mesmo caminho. Então eu oro para que o JA volte para os caminhos do Senhor. Eu creio que ele tem um chamado da parte de Deus, o dom dele é lindo, né, de canto. Só que infelizmente a Bíblia diz que não tem como você servir a dois senhores. Se agradar a um, certamente aborrecerá o outro. Então, o primeiro maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e colocar ele em primeiro lugar. E para colocar Deus em primeiro lugar, precisaremos renunciar a muitas coisas que Deus não se agrada. E a questão da imoralidade sexual, que é qualquer relacionamento fora de um casamento monogâmico com homem e mulher, é visto como um pecado perante a vontade de Deus. Seja para hétero, não seria diferente para homossexuais. Então, sim, existe um princípio de vida que Deus se agrada que a gente viva e um outro princípio que ele não aprova. E claramente, o da homossexualidade, eu falo isso por ter vivido, não tem nada lá que Deus se agrade.